Então, estamos na nossa parte 3 do módulo de legislação. Nós falamos de resolução, né? Que é o último item da norma infraconstitucional. Agora, nós vamos falar de normas infralegais. O que são normas infralegais? As normas infralegais, elas detalham o que diz uma infraconstitucional. O que quer dizer isso? Eu tenho leis que foram feitas, leis orgânicas, leis complementares. Por exemplo, a lei orgânica que cria o mapa. Essa lei orgânica que cria o mapa, ela diz que o mapa precisa ser criado para tratar dos assuntos tais, ela traz toda essa parte. Através de decretos, portarias e instruções normativas, eu consigo fazer tudo que o órgão precisa. Por exemplo, decretos são expedidos pelo presidente da República para dar fiel execução a uma lei já existente e dispor sobre organizações da administração pública. Então, vamos pensar num decreto em relação ao Covid, certo? Existe o decreto onde a parte do SUS é usada em vários hospitais aqui da região, até da sua cidade. Decreto na época do Covid serve para quê? A prefeitura, o prefeito, a Câmara, joga um decreto para deixar locais exclusivos para recepcionar Covid. Teve um decreto que permitiu que em tais locais ou tais hospitais, só pessoas com Covid que entravam. Tanto que quando estava no começo da pandemia, tinha gente dizendo assim, nossa, só se falar que tem Covid é que você entra no hospital. Se você não falar que tem Covid, você fica de fora. Realmente, se você falar que tem Covid, naquele hospital que foi destinado ao Covid. Se for um hospital que não é só ao Covid, você pode ir com qualquer enfermidade. Então, nesse negócio de dispor sobre a organização da administração pública, entra esse decreto. Para quê? A lei já determina que os hospitais atendam as pessoas pelo SUS. Só que, como estava se esperando uma pandemia, destinou-se locais específicos a atender pessoas apenas com Covid. Então, através de decretos. Bom, aí nós temos, então, as portarias. Portaria é o instrumento pelo qual ministros ou outras autoridades de alto escalão expedem instruções sobre procedimentos relativos à organização e funcionamento de serviço e ainda pode orientar quanto à aplicação de textos legais. Bom, vamos lá. Ministros ou ministérios podem lançar portaria, por isso nós temos portarias da Anvisa, nós temos as portarias do MAPA, da economia, entre outras coisas, E a portaria também serve como os órgãos federais universidades. Um exemplo, quando a gente é nomeado a um cargo, coordenador de curso, como vocês têm a professora Liliane, de alimentos, ou coordenador de um programa de pós-graduação, ele é nomeado através de uma portaria. Então, são autoridades de alto escalão. Alto escalão dentro da UFO, quem seria? O reitor. O reitor nomeia tal pessoa, tal servidor público para aquele cargo. E com base nisso, ele vai começar a ocupar aquele cargo. Certo? Outro tipo de portaria que tem, eu e todos os outros professores, dos servidores públicos. Toda vez que a gente vai se ausentar do país, a gente tem que ter uma portaria colocada a portaria, que vem depois do decreto legislativo, dizendo que os servidores tais estão autorizados a se ausentarem do país. Então, o reitor vai fazer uma portaria, vai encaminhar ao legislativo, que vai fazer um decreto no Diário Oficial dizendo que os servidores com matrícula tal, num período, e o período tem que ser correto ao das suas passagens aéreas, estão fora do país. Por que isso?
Se eu estiver fora do país num período que eu não estou de férias, eu deveria estar trabalhando, o que isso é? Isso é um problema público. Por quê? Quem paga o meu salário? Quem paga o meu salário é a sociedade. Quem paga o salário de todos os servidores federais é a sociedade. A partir do momento que um funcionário público que devia estar trabalhando se ausenta do seu serviço, ele está lesando o patrimônio público, o bem público. E com isso ele tem que devolver o dinheiro, pagar à União, tudo que ele lesou nesse período. Então, tudo isso é por base de portarias. Para uma pessoa sair para algum lugar, sendo funcionária pública, para um órgão, para nomeações, para agências, né, de tanto MAPA quanto Anvisa, determinares funções, órgãos, né? A gente vai ver nas atribuições do MAPA e da Anvisa, que é uma portaria que determina a função de cada membro do MAPA, ok? Bom, e junto com os decretos, portaria, nós temos a instrução normativa. Também é uma norma infralegal e ela vem explicar de que forma será cumprido o que se estabelece a portaria. O processo de concretização do estabelecido em portaria. O que é isso? Bom, eu tenho uma instrução normativa sobre molhos de tomate do MAPA. O que quer dizer isso? Bom, este molho de tomate do MAPA, ele tem que ter uma classificação. O tipo de tomate que ele é feito, forma de concentração, vários tipos de molhos de tomate. A gente tem extrato, a gente tem molho, a gente tem, enfim, várias formas de apresentação desse produto. Então, tudo isso daí vem na instrução normativa. Tem uma portaria 1468 de 93 que ela determina o padrão de identidade e qualidade. O que ela diz? Ela diz que todos os produtos têm que ter padrões de identidade e qualidade. E ela diz o que é o padrão de identidade e qualidade. Certo? Nada mais do que ela diz é dizer que as pessoas têm que fazer padrão de identidade e qualidade, a gente chama de PIC do produto. Beleza, essa portaria diz isso. Quem que vai fazer, qual que é o outro documento necessário para complementar essa portaria? Instruções normativas. Instruções normativas a gente tem para manga, molho de tomate, palmito, abacaxi, ervilha, grão de bico, feijões, enfim. Quase tudo que na agricultura é exportado. Bom, Vivian, mas é só isso? Não. Vocês vão ver lá em carnes, que a gente tem instrução normativa para carnes, parte de legislação de carnes. Vocês vão ver em frutas e hortaliças, instrução normativa de várias frutas e hortaliças. Certo? E agora a Anvisa usava bem menos instrução normativa. Mas em 2019, em dezembro de 2019, ela publicou uma portaria 331 de 2019, que substitui, a partir de dezembro de 2020, a portaria 12 de 2001, que é sobre padrões microbiológicos. Bom, nessa portaria, o que tem de diferente e por que eu estou falando dela aqui? Porque ela montou uma portaria, mas os anexos que eram antes da 12 de 2001, eles foram reformulados, revistos padrões, algumas análises foram incluídas, outras tiradas, e ela foi colocada como Instrução Normativa 60 de 2019. Então, a Anvisa também está começando a seguir essas disposições de normas. Isso é bem interessante, porque tudo que é explicativo tem que vir na forma de instrução normativa. Certo? Bom, gente, então aqui nós encerramos o nosso módulo de legislação. Obrigada a todos e bons estudos.